Muitíssimo obrigada a Debti pela introdução. Agora vou dar uma visão geral do resto do programa. Nós temos Kwame Dozi, que vai falar sobre energia renovável na África Ocidental, e depois iremos avançar para Trisha Reddy, que vai falar sobre o aspecto de gênero da energia renovável. E depois disso, nós teremos um pouco de tempo para diálogo, para algumas questões e, e também iremos avançar para Hamza Amashi e que ele vai dar algumas contribuições ao nível da perspectiva de energias renováveis no norte de África e depois iremos avançar para o encerramento por Oma Emawe. Muitíssimo obrigada. Agora vamos para o nosso próximo orador, Kwame Dos, que vai falar sobre a energia renovável na África Ocidental. Kwame é oficial de campanha em Togo e faz a campanha ao nível regional, nacional, há mais de 10 anos e também trabalha em outras questões relacionadas à justiça climática, tais como a soberania alimentar, a justiça do gênero. Ele é o ponto focal da região africana do sistema de solidariedade de amigos na Terra Internacional e ele também faz parte de vários órgãos de gestão que trabalham sobre as energias e aliança eficiente. Passamos agora a palavra para si, tenha bondade. There seems to be no sound in the Portuguese channel. Esther and Josefa, can you hear me at all?
Alô? Sara, consegue ouvir o canal em Do you português? hear me now? Okay. I don't know if I stay in this channel or switch. What happened is that we are unable to get the relay to English so that we can translate to Portuguese because our pair is English and Portuguese and not French. So you need to hear We need You to need to hear hear the- the French. the English interpretate. You need to hear the Yes, French the- interpreted to the- English. Yes, and then we can So do that. But So I was you trying need to to get another listen- device to listen in English. Yes, if we could get in with other account, I was trying to get another device to try to do yeah, that. if you please sign in with another device. I'll admit you, and then listen through that device to be able to relay the French through the English interpreters. Thank you. Okay, myself or Josefa, one of us, the one Yes, that thank you. okay. Indígenas e locais. A lei de energias de biomassa é prevista por Amigos da Terra, pois não é o tipo de energia que nós queremos promover. O intérprete diz que perdeu o Kwame, não consigo ouvir o Kwame. Kwame não conseguimos ouvir. Há formas. Há formas de trabalhar com energias renováveis. Isto tem como base nos compromissos dos bancos, bem como das organizações das sociedades civis e comunidades que promovem a energia renovável. Ora bem, o desejo do país, quanto a isso, gostaria de falar sobre a organização denominada ECOWAS, que é a Comunidade Econômica dos Países Ocidentais, em 2016, comprometeu-se a fornecer o acesso sustentável a energias renováveis na África Ocidental com uma nova política que visa aumentar a partilha da energia renovável, a produção total de energia da região até 31% até 2030. E esta política, em termos de monitoria, de advocacia, funciona, e nós precisamos de monitorar esta política e nós tentarmos ver se de facto ECOWAS está no bom caminho. Há também o compromisso de dar a União de Monitoria da África Ocidental, que desenvolveu uma iniciativa regional para a energia renovável em vários Estados-membros, apelou os Estados-membros a aumentarem a cota de energia renovável até 82% até 2030. Eu acho que também precisamos de monitorar esta iniciativa e tentarmos ver se
está num bom caminho, não? Também temos o compromisso do banco. O Banco de Desenvolvimento de África, a título de exemplo, na área de energia, tem uma visão que incorpora dois aspectos importantes. Eu vou citar o primeiro aspecto, sustentabilidade no setor de energia. Este setor de energia deve ser sustentável. A energia deve ser limpa e deve assegurar o acesso universal para os serviços modernos de energia num custo apagável para a população. O segundo aspecto da visão é que os Estados-membros regionais, incluindo também a África Ocidental, devem desenvolver um setor de energia renovável olhando para o aspecto da economia social. E o banco, a visão do Banco Africano de Desenvolvimento promove a energia renovável e também precisamos de monitorar esta visão para ver se esta questão seja incorporada ou não na sua agenda futura. O outro banco, o Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, anunciou que financiar a energia solar estará no centro das suas prioridades nos próximos anos. Ora bem, esta declaração, o anúncio que foi feito em novembro de 2018, que até agora já desenvolveu vários projetos de energia solar e que teve um custo de 374 milhões de dólares. O Banco da África Ocidental falou também da sua capacidade de desenvolver as plantas de energia solar já chegaram a 165 megawatts em 2017. Na nossa opinião, estes compromissos não são suficientes, pois o financiamento da energia renovável não é 100% viável. Pois ainda temos financiamento desses diferentes bancos e nós convidamos a todos, incluindo todas as instituições financeiras, para pararem de financiar energia suja para investir na energia renovável limpa na África, sobretudo em particular na África Ocidental. Gostaria também de partilhar convosco a capacidade de energia renovável em Togo, Ghana e Nigéria. Kwame, apenas conseguimos ver o seu primeiro slide. Será que pode avançar para os próximos slides, se faz favor, na medida em que vai apresentando? Aqui gostaria de vos mostrar a capacidade de energia renovável na África Ocidental, no caso do Canadá, Nigéria e Togo, conforme eu disse. Esta informação nós retiramos do relatório da transição para a energia renovável que é financiada pelos Países Baixos, onde estão incorporados Ghana, Níger e Togo, que se juntaram para desenvolver este relatório. Para dois tipos de energia, solar e eólica, conforme vocês podem ver para Ghana, Nigéria e Togo,
Nós podemos ver esses dados aqui sobre a energia solar. E também para a energia eólica, temos os dados de Gana, Nigéria e tudo. Ora bem, é importante de considerar que, de acordo com o estudo de análises climáticas, os países da África Ocidental têm diferentes capacidades de energia renovável. Tem a energia solar, está quase em todo lugar, mas a capacidade de energia eólica é apenas elevada na parte do norte e nas áreas costeiras. Para Gana, o governo criou o Fundo Verde para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Gana visa aumentar em 10% a energia renovável. A China também desempenha um grande papel em África em termos de energia. O objetivo aqui é aumentar em 203 megawatts em Gana. Em Nigéria foi adotada uma estratégia nacional que responde à Política Nacional de Energias Renováveis e tem um compromisso em 2050 em 2015 que era oferecer energias renováveis em 2017. A Nigéria investiu 30 milhões de dólares para energia renovável. Agora, Togo quer desenvolver a sua capacidade de energia renovável através de agências nacionais, produzindo cerca de 200 megawatts de eletricidade através de energia renovável até 2003. Essa primeira a planta foi construída na parte norte de Togo. Foi lançada em março de 2021 e que está atualmente a operar. É importante ver que há uma capacidade, nós precisamos de continuar a lutar para que uma energia limpa e renovável chegue a 100% em África, em particular em África Ocidental. Ora bem, aqui este slide é para sublinhar os esforços ao nível nacional, regional, bem como internacional. Olhando também para os esforços da mobilização da sociedade civil. Para também mobilizar as comunidades locais, indígenas, em torno das questões de justiça climática, participando também em conferências em vários espaços, denunciando a energia suja. E isto vai ajudar na consciencialização do nosso governo, bem como para os bancos. As atividades de advocacia e lobbies para os parlamentares é muito importante. Nós precisamos de continuar a seguir este passo, pois promover soluções reais para a mudança climática ainda não é uma batalha vencida. Também precisamos sublinhar o compromisso das organizações da sociedade civil
promovendo a nível local as alternativas, tais como a ecologia, a agroecologia, e também, ao nível mais alto, promover a energia renovável. Isto vai nos ajudar a lutar contra a mudança climática. Para concluir, a África está a gritar e diz em voz alta que está a sofrer os impactos, ou que é o país, o continente que menos polui, mas que está a sofrer muito dos efeitos da mudança climática. Gás, petróleo, carvão está a ser extraído em África e agora é o momento dos governos africanos e instituições privadas para parar os seus investimentos em energia suja em África, e de forma particular em África Ocidental. Nós precisamos de continuar na luta. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Kwame. Eu vi que temos aqui alguns comentários no chat, mas vamos responder no fim. Agora vamos avançar para o nosso próximo orador, que é Trisha Reid. A Trisha Reid vai falar sobre a questão de gênero e energia renovável e também vai falar sobre a importância da transição para a energia renovável. Ela também vai olhar para a perspectiva de África Austral. Ela é chefe do Programa para a Justiça Climática na Aliança Africana de Organizações de Igualdade de Mulheres e Feministas que trabalha em África e ela tem mais de 15 anos de experiência trabalhando sobre questões de justiça climática com organizações da sociedade civil em África, bem como ao nível internacional. Muitíssimo obrigada, Trisha. Boa tarde. Bem, infelizmente estou ao lado de... Alô, boa tarde. Infelizmente estou ao lado de construções, então de vez em quando podem ouvir algum barulho. É muito bom estar aqui nesta sessão, consigo ver alguns nomes que consigo reconhecer. Sei que acredito que muito daquilo que vou dizer, muitos de vocês já têm noção, mas acredito ainda ser importante reiterar, principalmente dentro do contexto feminista. Queria agradecer e parabenizar aos amigos da Terra por este relatório abrangente e pelo fato de terem conseguido traduzi-lo em várias línguas. A necessidade de termos energias renováveis nunca foi tão importante como agora. Então, existem alguns dados para a noção da energia renovável que podem ser implementados, que incluem alguns dos princípios fundamentais de energias renováveis já serem implementadas ao nível por toda a África para verdadeiramente transformar as suas vidas. Irei focar-me mais onde o relatório aponta para os principais 10 pontos. E quando falamos do domínio do patriarcado, domínio do patriarcado,
E por que é muito importante falarmos disto de um ponto de vista feminino de gênero. Um sistema de domínio não ocorre sozinho, tem vários elementos que conjugam para tal, seja racismo, capitalismo, neoliberalismo, colonialismo ou neocolonialismo, entre outros. E cada um desses pode até reforçar uns aos outros, e no final resultam a colocar as mulheres africanas negras na base da pirâmide em termos de acesso ou resposta às suas necessidades. E falando daquilo que temos observado ser implementado e como podemos mudar essa direção. E como vem o relatório, vemos as direções que devemos evitar e as direções que podemos usar. E existem algumas direções que estão a reforçar o patriarcado. E as mulheres que estão na base da situação continuam a ser desprivilegiadas em termos de acesso e resposta às suas necessidades. Então, tomando em consideração o que é mencionado nos 10 principais pontos, temos que considerar que a maioria da população por toda a África ainda são habitantes da zona rural, são camponeses e principalmente as mulheres. E essas zonas rurais são as zonas que são as principais responsáveis pela produção de alimentos. E sabemos que em muitas regiões são papéis que são inerentemente desempenhados pelas mulheres. Qualquer plano de implementação, uma política de energias renováveis que não responda a essas realidades, corre o risco de reforçar esse patriarcado, corre o risco de reforçar o subdesenvolvimento dessas regiões e ainda a situação de agravar a situação de desvantagem das mulheres. E sabemos que energias renováveis é um problema muito sério em África se compararmos com outras regiões do mundo. E gostaria aqui de ter uma aquilo que é a implementação de energias renováveis por toda a região. E algumas dessas observações apontam para aquilo que se acha que está a acontecer, como a implementação está a ocorrer no terreno. E sabemos que ainda estamos nessa transformação de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis e é uma situação altamente problemática. E temos a oscilação dos preços como desvantagem, a oscilação dos preços das energias renováveis. E ainda conseguimos ver a implementação a ocorrer, mas em projetos de grande escala que estão a ser implementados pelo setor privado e o fornecimento desse tipo de energia
E esse tipo de energia é maioritariamente para zonas urbanas, para indústrias. Então, vemos que estamos a perpetuar e a replicar o que aconteceu com os combustíveis fósseis. Como falo, com da indústria de energias poluentes e outros setores como extrativismo, onde temos usurpação de terras, onde temos poluição, que resulta em sérios problemas econômicos e até de saúde para mulheres e crianças, principalmente porque sempre estão do lado mais vulneráveis. Sabemos que quando estão a implementar novos projetos nas zonas rurais, as mulheres sempre são prejudicadas porque apesar de trabalharem a terra, elas não têm propriedade sobre a terra, então acabam sendo usurpadas. E as mulheres e as comunidades que elas sustentam acabam ficando em condições de carência. E por que estou a falar, disse que gostaria de falar de energias poluentes e não apenas de combustíveis fósseis, porque tem muitos outros tipos de projetos que também prejudicam sobremaneira como os combustíveis fósseis. Particularmente quando falamos de grandes projetos, mesmo de hidroelétricas, que vão e ocupam grandes partes de rios e suas margens, e são as zonas onde essas mulheres usam para cultivar, para a produção de alimento. E são puxadas, são reassentadas para as zonas mais longínquas, onde fica mais difícil terem acesso para a água, para a sua sobrevivência e para a produção. Então, quando falamos de transição para energias renováveis totalmente, e nós excluímos indústrias hidroelétricas e excluímos os projetos de grande escala de energias renováveis, porque o preço que as pessoas que estão lá no terreno têm que pagar é muito alto para que tal implementação aconteça. E um fenômeno emergente que temos notado ultimamente, particularmente em África, é sobre a indústria de mineração na revolução verde, desculpa, que temos falado. E se falamos de renovação de energias renováveis, desculpa, sobre o mesmo sistema de desenvolvimento que tínhamos já antes, acreditamos que vai levar à extração a grande escala de minerais para a energia renovável e a passos bem largos. E a demanda para isso vai ultrapassar o fornecimento. A procura, desculpa, vai ultrapassar o fornecimento. E essa tão chamada revolução verde ou extrativismo verde está a acontecer neste momento em zonas onde temos mulheres e a comunidade em geral em risco. E eles são sacrificados para esta nova, tão chamada transição ou revolução. Acredito que temos que prestar atenção a todas essas questões e não ideias separadas. Se olharmos para a perspectiva de gênero em África, em relação a essas energias renováveis, e segundo, para a forma como estas energias renováveis estão a ser implementadas, se estão a ser feitas sob os princípios que o relatório aponta, ou se estão a ser feitas de modo que vai subjugar mais as pessoas, que vai colocá-las em piores crises, que estão a colocá-las cada vez mais distantes da transformação. Então, acho que posso terminar por aqui e depois
estaremos envolvidos em diálogo e comentários. Muito obrigada, Trusha, e por estar aqui a chamar-nos a atenção às desvantagens dos megaprojetos de energias renováveis, principalmente quando falamos da renovação verde. E agora vou passar para o Hamza Amushin, que ele vai nos dar, que ele vai partilhar conosco. Como vocês sabem, ele é um pesquisador que está baseado em Londres, que é da Argélia. E é também o coordenador do programa do Instituto Transnacional. E trabalha com associações como a Global Justice Now, em Londres, em questões de justiça ambiental e mudanças climáticas. E também já escreveu dois livros, um sobre a luta pela democracia no norte da África. Muito obrigada, Hamza. Bem-vindo. Muito obrigada pela introdução, muito obrigada a todos os organizadores por me darem a oportunidade de participar dessa discussão muito importante de uma transição justa, e também gostaria de agradecer aos Amigos da Terra pela contribuição do nosso relatório, que está a servir como de base para a discussão desta sessão. Depois de partilhar convosco algumas das perspectivas sobre energias renováveis no norte da África, gostaria de dizer que nessa situação de pandemia que estamos a viver, que é parte de uma crise multidimensional de todo o globo, está a demonstrar quão piores as coisas podem ficar se nós não tomarmos medidas para lutarmos conjuntamente para contra crises transmundiais. E precisamos de uma troca justa para uma economia que seja justa para todos os seus membros em termos econômicos, financeiros e ambientais. E uma transição justa do econômico, justa do plano econômico para uma que esteja estruturada à volta da reestruturação e regeneração dos direitos e dignidade das pessoas. Falamos aqui do extrativismo, andamos da indústria, temos exploração, capitalismo, marginalização. E todas essas são manifestações com efeitos simultâneos de um sistema global que deve ser transformado. Nós tentamos endereçar uma única dimensão, digamos, uma catástrofe ambiental, que pode inevitavelmente permanecer sem soluções. No contexto da África, do norte de África, geralmente, quando falamos dessa região, as imagens que vêm à nossa mente são o deserto do Saara. E o Saara é mostrado como esta zona deserta mesmo, que tem população muito escassa. E é uma oportunidade de ouro para continuar a fornecer energia à Europa, sem grandes problemas. Porém, este tipo de perspectiva e visão sobrepõe-se a questões de soberania e começamos a sofrer questões de
usurpação de terras, privatização de terras, reassentamento nem sempre justo das populações indígenas e nativas. E muitos desses problemas estão a ser reproduzidos para a transição para energias renováveis na forma daquilo que chamamos de colonialismo verde. O que nos preocupa e o que nos importa não é qualquer tipo de transição, mas uma transição justa que vai beneficiar a sociedade empobrecida e mais marginalizada. E muitos têm sido congratulados como os grandes vetores das energias renováveis por toda a África, mas tudo o que estamos a ver é uma transição injusta, em que as pessoas não têm palavra sobre o que está a acontecer, o que está sendo feito. A agropecuária está a ser prejudicada, muitos deles não têm condições para continuar com as suas atividades e que estão a usurpar os poucos recursos hídricos que existem nessas zonas. Quando falamos de Marrocos, não podemos nos esquecer a questão dos sarauís, porque a ocupação que está a acontecer no norte do Saara, também pelas autoridades econômicas dos Marrocos, porque muito que pensam e deixam as questões primordiais, a segunda questão, e a industrialização, e dando prioridade à industrialização, entre outras das energias renováveis. Em 2009, numa região chamada Midland, tinha uma planta de energia solar a ser instalada. E agora esse projeto ocupou as nossas terras, onde nós criamos as nossas ovelhas, onde nós vivemos. Então, estão a destruir as casas onde nós vivemos, que nós construímos. Nós estamos a ser oprimidos. As nossas crianças estão a ser oprimidas e os direitos dos nossos ancestrais foram perdidos. Nós exigimos que os oficiais olhem para a nossa situação, para a nossa região. E com essas políticas nós nos tornamos inexistentes e preferimos morrer ao invés de viver assim. Então, isto é apenas um exemplo para vos mostrar o que estamos a falar quando falamos de transição justa e injusta. Para outro país, vamos para a Argélia, que é o meu país de origem. E como outros do continente, nós precisamos construir alianças conscientes e outros movimentos ambientais, onde precisamos encontrar o melhor caminho para envolvermos essas indústrias nas discussões de transição justa. Porque a transição não vai acontecer sem eles, então é importante, é crucial que todos estejamos no mesmo pé em relação às questões que nos preocupam. Quando falamos da transição de energias no continente, não devemos permitir que as relações neoeconômicas sejam passadas e consolidadas nesses projetos e como iniciativas como a TCTEC. Onde a África tem que produzir e exportar hidrogênio. Então, esta estratégia de hidrogênio para a Europa é muito ambiciosa para alcançar até 2050, onde se propõe que a União Europeia encontre fornecedores no norte da África, principalmente por causa da proximidade geográfica com a Europa. E eles até incentivam o uso dos gasodutos existentes
para transportar hidrogênio até a Europa. E mantendo a mesma dinâmica política. E nós não concordamos com isso. E essa iniciativa ainda aponta que, em fase inicial, podemos produzir de forma sustentável, transformando os gases que temos em hidrogênio. Então, vemos uma vez mais a externalização e o reassentamento de custos ambientais dentro das nossas comunidades. São coisas como essas que nós temos que evitar nessas transições. Então, os países africanos não devem continuar a serem exportadores de recursos, por exemplo, como hidrogênio a baixos custos, que depois serão revendidos para nós a custos elevados. Acredito que o investimento público deve ser envolvido, não deve ser deixado nas mãos do setor privado. Nós podemos usar o setor público para investimento em energias renováveis, que vai beneficiar o transporte público, e outras necessidades. E sabemos que o relatório mostra o cancelamento de dívidas. E não posso enfatizar sem a questão de como vamos chegar a essa transição justa. Muito do financiamento tem que vir do setor público através do pagamento de dívidas ecológicas que devem ser pagos aos países no continente que estão agora a ser explorados. E deve haver mais igualdade de gênero. E essa transição não é apenas sobre a questão de clima e energia, temos que ir a outros, toca também em outros setores, como de soberania alimentar. E precisamos de fazer a agricultura de maneira diferente. Temos que transformar a forma como nós trabalhamos em agricultura. Temos que fazer de forma ecológica no país em que nós quisermos, nos países em que nós quisermos fazer essa transição. Então, estarei disponível para responder às vossas questões. Muito obrigada. Estamos a resolver algumas questões. Temos uma das anfitriãs saiu, então depois vamos continuar enquanto resolvem quem vai falar agora. Muito obrigada, Anza. Gostaríamos agora de abrir a sessão para intervenções. Vamos começar com o Omar do Quênia. Temos 20 minutos. Gostaríamos que todos pudessem participar, gostaríamos de falar, discutir mais à volta deste documento, como é que nós fazemos para chegar aos nossos líderes, como é que fazemos para trabalhar coletivamente nisso. Então, quem quiser falar pode pôr uma nota no chat ou então levantar a mão virtual aqui no Zoom. Então, agora vou
dar o nome, eu vou dar a palavra ao Omar. Por favor, tem 3 minutos. Infelizmente, estamos atrasados, então só vai ter 3 minutos para falar. Muito obrigada, Tipti. Conseguem todos ver o meu ecrã? Sim. Acho que o tempo de 3 minutos é suficiente. E vejo uma das perguntas que estão a fazer aqui sobre a Tanzânia, que é sobre a África Oriental. O meu nome é Omar. E esta é a perspectiva da energia renovável na África Oriental. E falamos de 6 países: Tanzânia, Quênia, Uganda, Ruanda, Sudão, que agora, como foi dividido, é só apenas o Sudão do Sul. E estou a basear os meus dados sobre a estatística existente. Temos o Burundi também. Essa estatística de dezembro de 2020 mostram que, fora a Tanzânia, todos os países da África Austral estão a 50% ou mais da transição para energia renovável. A Tanzânia tem menos de 1.000 megawatts. A Quênia já está em 2.000 megawatts, assim como o Sudão. O Uganda está cerca de 1.100 megawatts e Ruanda e Burundi são países pequenos, mas em termos da proporção da sua capacidade, eles estão no bom caminho. E para finalizar, gostaria também de dar uma conclusão em termos daquilo que significa. Então, se levamos toda a capacidade de energias renováveis dos países da África Oriental, mais de 60% já começou a sua transição. A maioria dos países está a aumentar a sua percentagem, exceto de alguns, acho que 1 ou 2, que estão a regredir. O que significa é que existe uma necessidade de energia na África Oriental. Em 2018, só 1/4 da população que tinha acesso à eletricidade. Isso não é um problema, representa uma oportunidade para os investidores de energias renováveis. E aí eu gostaria de sublinhar sobre aquilo que foi partilhado com os outros painelistas, da forma como deve ser feita essa transição, essa implementação nessas áreas, para que de forma nenhuma possa piorar a situação, a qualidade de vida dessas pessoas, no investimento de energia solar ou eólica, entre outros. E seria muito importante para nós, à medida que nós avançamos, levar essa mensagem para os nossos líderes, tanto nos nossos países como na região, porque nós falamos apenas do ambiente, mas energias renováveis fazem mais sentido economicamente. E vou parar por aí. Muito obrigada, Mara. Obrigada pela sua partilha. A Vina já voltou. A Vina, nós temos Ruth à espera e depois pode seguir. Vou passar de novo a palavra para si. Sim? Ok, eu vou tirar o meu vídeo. Eu estou mesmo aqui ao lado da Diti, se puderem me ver, mas vou ter que tirar o meu vídeo pela qualidade da imagem, da comunicação, desculpa. E tenho 2 questões básicas para os apresentadores e os amigos da Terra. Em termos de conscientização do poder, falando que as energias renováveis, e como indicado no relatório, deve estar o mais descentralizada possível. Então, a minha pergunta é como nós contextualizamos uma relação entre o Estado, o governo e as pequenas comunidades que estão a trabalhar no sistema. Porque quando fazemos essa conversa sobre poder, sobre como os estados engajam com as autoridades locais em termos
não só de energias renováveis, como outros, é importante saber como é que nós vamos endereçar a questão do poder, do Estado, da hierarquia, da descentralização, qual é a interface, pensando nesses padrões, nessas estruturas, modelos. A segunda questão vai para a Truxa, especialmente sobre a conceitualização de gênero, sobre suas visões e uma das dificuldades que tenho não só em energias renováveis, mas quando falamos também de soberania e justiça alimentar, são essas ideias antigas sobre as formas como as coisas são feitas, porque temos as mulheres como cuidadoras naturais. Então, existe algum tipo de justiça de gênero, justiça feminina ou feminista? Então, pensando nisso, nas atividades das mulheres, da reprodução social, e pondo no contexto do neoliberalismo e do capitalismo, mesmo na nossa visão de justiça, nós continuamos a prejudicar, a congelar as mulheres, continuamos a não endereçar as suas exceções. Então, aqueles que querem e que imaginam um mundo melhor, mas nós continuamos a marginalizar as mulheres, especialmente as mulheres nas regiões mais desprivilegiadas, nas regiões rurais, as mulheres sem acesso à educação. Então, o feminismo não no essêncio do feminismo, mas o feminismo que pensa na vida das mulheres no seu todo. Não só em termos de produtividade, mas falando de como é que as mulheres vivem, como é que elas usam energia, como é que elas fazem agricultura, como é que elas usam a água, etc. Então, muito obrigada e parabéns pelo vosso relatório. Sim, Isa, levantou a mão. Hoje com um certo atraso, não sei se acontece convosco também. Sim, acho que a conexão da Vina não está muito boa. A Vina, não te ouvimos. Sara, pode fazer o mute da Vina? Estamos a tentar ver algumas questões técnicas aqui. Acho que já resolvemos. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Meu nome é Isabel Rocha, Reino dos Países Baixos. Quero agradecer por esse relatório importante, que vai ser muito importante para esta parte do mundo. Acredito que vemos a crise política em que nos encontramos apenas como nos focamos como nos países que querem investir e ter um bom negócio ou não, mas continuamos com os nossos debates de extrativismo contínuos em outras partes do mundo, e também a minha questão, que é a advocacia, o que nós fazemos, em outras organizações, nós apontamos sobre questões que estão a prejudicar essas transições justas em África, e é justificado continuamente, desculpa, como exceções, dizendo que a África tem pobreza de energia, que temos o
dever de contribuir para o desenvolvimento, mas são desculpas usadas pela indústria e pelo governo para continuarem com práticas em que se garante que as indústrias continuam a rentabilizar e a ter dinheiro e a continuarem a extração, por exemplo, de combustíveis fósseis. E ouvimos de muitos, até de políticos africanos que dizem que vocês estão a prejudicar o desenvolvimento africano com o vosso ativismo, porque isso assusta os investidores. E ouvimos isso de muitos governos e empresas do Ocidente, então acreditamos que gostaríamos que existisse uma maneira em que nós pudéssemos trabalhar convosco em coordenação para evitarmos que, esses casos de extrativismo e extração. Muito obrigada. Podemos coletar algumas questões? Depois, se tiverem questões, depois falamos. Depois vão nos comunicar, desculpa. Obrigado a todos que realizaram este trabalho. Foi muito bom. Este está a ser um webinar fascinante e nós estamos a receber várias energia e nós conseguimos ver muito trabalho que foi aqui realizado por a Justiça Ambiental, a Justiça Climática, e eu estou muito ansioso em trabalhar ainda mais convosco em vários ângulos. Alguns de vós saibam que eu já estou envolvido neste projeto, neste trabalho, onde eu trabalho na tentativa de trazer este apelo para o governo. Isto tem se provado muito difícil com a iniciativa de energias renováveis de África. Mas isto é um espaço de aprendizagem, de modo a revermos o nosso trabalho, pois o que está no relatório há ainda uma abertura para nós trabalharmos e estamos ansiosos para tal. Só para trazer algumas observações, olhando para as apresentações que aqui foram feitas e também olhando para o relatório por si, acho eu que adicionar alguma informação. Uma das coisas que nós precisamos observar, e também foi aqui bem arrolado, é um desenvolvimento fundamental. E eu gostei da forma como nós falamos sobre este conceito. Isto está para além do neoliberalismo. E é apenas uma expressão, mas é muito mais profundo do que isto, que são ideias sobre o progresso, modernismos. E este relatório mostra o trabalho que nós devemos trabalhar de modo a encontrar mecanismos para desenvolver energia. Eu gostaria de enfatizar este ponto e também vai para a questão das finanças, que eu acho que está correto todos esses passos, mas ainda há uma grande parte. Anualmente há fluxo de financiamento de 3 trilhões de dólares, o que significa que, por mais com estas partes de financiamento, ainda não vamos chegar no espaço em que nós precisamos de avançar ainda mais para os planos do país, lidando com o fato de que todos esses desequilíbrios dos investimentos mostra aqui uma ilusão do desenvolvimento e nós precisamos de facto encontrar um mecanismo que é a soberania alimentar e de energia. Isto está em linha com os princípios do documento e eu acho que é o aspecto em que todos nós devemos trabalhar em conjunto. Para além de todos esses argumentos sobre o acesso à energia e desenvolvimento, há também o argumento econômico financeiro para a África, que a soberania de energia alimentar é uma das formas a seguir de modo a impulsionar a interdependência e sairmos desta armadilha.
Parabéns, isto abre este espaço de diálogo e eu não vou levar muito tempo de vós. Vamos conversar mais sobre a natureza desse sistema novo de energia, como é que podemos descentralizar, como é que nós podemos trabalhar mais, trazer essa tecnologia energética. E a grande beleza dentro deste centro de descentralização é um sistema onde as pessoas podem controlar o poder e consumir a energia de diferentes formas. E também a necessidade de forma coletiva, termos a capacidade de monitorar e rastrear a energia renovável. Conforme nós temos trabalhado muito na luta contra os combustíveis fósseis, vamos trabalhar também neste aspecto. E parabéns ao bom trabalho que tem desempenhado e estou aberto para continuar a trabalhar com todos vós. Muitíssimo obrigado, Nicolas. Esses são alguns dos pontos importantes. Nós vamos tentar obter algumas respostas. Eu sei que já estamos um pouco fora do tempo. Se pudessem permanecer mais 2 ou 5 minutos. Temos aqui comentários da Mantra. Temos também do presidente de Amigos da Terra. Se pudessem ter 1 minuto para responder e os outros, caso tenham perguntas, podem escrever no chat e nós ainda podemos responder por e-mail. A Mantra tem a palavra. Muitíssimo obrigado, eu seria muito rápido. Eu gostaria de parabenizar a todos por desenvolver este relatório muitíssimo eficiente. Não é apenas os números, mas também vocês estão a mostrar o caminho para frente, a disponibilidade do financiamento, e isto é muito importante. No momento, o Banco de Desenvolvimento Africano está a desenvolver a revisão de políticas e há várias revisões que estão a ser propostas, por exemplo, a título do setor da biomassa, energia limpa. A coisa muito importante é que você mostrou aqui que é diferente do vosso relatório. Eu acho que se nós permitirmos com que essas políticas cheguem ao Banco de Desenvolvimento Africano, os bancos multilaterais, e mostrar que esta pode ser uma abordagem a ser usada por todos esses bancos. Nós devemos observar sobre as diferentes formas de como é que esses vetores podem alocar financiamento para este relatório. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por um webinar fantástico que acabamos de realizar e pelo relatório fantástico. Muitíssimo obrigado, Amatra. Muitíssimo obrigado pelo apoio. A Xuxa precisa de sair. Xuxa. Palavra para si 1 minuto para responder a pergunta de Ruth e depois voltamos para Nimo e outros painelistas. Muitíssimo obrigado por me dar a palavra. Muitíssimo obrigado, Ruth, pela pergunta. Obviamente não é uma pergunta simples de responder e todos nós devemos de lutar para responder a essas perguntas. E como feminista, percebeu que não é a questão de descentralização das mulheres, pode ter aqui. Este é que é o vosso papel internacional. As mulheres naturalmente disse que devem fazer isto e aquilo, mas essas são as circunstâncias que encontramos em maior parte de África, e isto é por causa das normas patriarcais, políticas patriarcais, e isto é fortalecido por outras políticas de dominação e opressão. E dentro da transformação para a energia renovável, estas questões precisam ser confrontadas. Ao mesmo tempo que a transição para a energia renovável também precisa ser confrontada. Por exemplo, a partilha de trabalho precisa ser abordada quando nós pensamos sobre o uso de energia. No entanto, nós devemos pensar sobre uma outra questão antes de outra ou acima de outra. Eu acho que isto precisa ser acoplado junto.
porque automaticamente o que nós estamos a tentar alcançar não é 100% de energia renovável, mas uma transformação completa da nossa sociedade para que apoie todas essas partes do ser humano, das comunidades, e nós devemos dar o espaço, impulsionar não apenas a questão da sobrevivência das mulheres da comunidade. E eu acho que não há uma resposta direta para a tua pergunta, não há uma forma direta pela qual nós podemos resolver isto, mas nós precisamos de lidar e abordar esta questão. Para ir parar por aqui, muitíssimo obrigado, Trouxa. Nemo, palavra para si, para comentários ou perguntas. Um comentário muito rápido, e obrigado a todos que trabalharam neste relatório. E estou feliz que tenha raízes sociais e também está aberto para vários movimentos. Uma coisa rápida que gostaria de dizer com todas as empresas começarem a se definir como cooperações que trabalham com energia como total. Agora é o momento de nós começarmos a trabalhar sobre a natureza de energia na medida em que nós avançamos neste processo para que eles não apenas modelem a água, mas parabéns e muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Nemo. Este é um ponto muito importante que é investigar a natureza da energia. E como Ruth disse, devemos olhar para a questão do poder. Eu vou falar em um minuto e depois vou dar as respostas. Ruth, o que estava a dizer aqui sobre a descentralização do poder, como é que vocês gerem o poder do Estado, entidades locais. O que nós estamos a denominar aqui é energia renovável, controlada socialmente, e pode ser diferente. Pode ser ao nível do município, pode ser uma central, pode ser uma cidade, mas deve estar nas mãos das pessoas. As pessoas são democraticamente elegidas e deve ser responsabilidade das pessoas. É disto que nós chamamos de sistema socialmente controlado. Em torno da sua pergunta, que fala sobre a descentralização das mulheres no Amigos da Terra, nós temos um grupo de trabalho das mulheres, eu faço parte desse trabalho. Nós temos que o trabalho deve ser dividido entre mulheres, homens, o Estado também deve nos ajudar os recursos de mundo a desenvolver a próxima geração das pessoas. Eu entendo a sua pergunta e em termos daquilo que estava a dizer Nicolas, e definitivamente precisa ser esta crítica muito importante do desenvolvimento quando nós falamos sobre o crescimento econômico ilimitado em um planeta que está cada vez mais quente. Isto não vai funcionar e todas essas crises que estamos a enfrentar aqui. Nós precisamos de pensar sobre isso, sobre este desenvolvimento econômico ilimitado, paradigmas de desenvolvimento, todos os estados coloniais, não vai funcionar e nós precisamos de lutar contra isso. E mentes descolonizadas. E gostei muito daquilo que disse. Agora gostaria de passar a palavra para Hamza Kwame, um minuto para últimos comentários ou qualquer outra coisa que gostariam de partilhar antes de encerrarmos. Vou falar sobre a questão do poder, pois eu acho que é uma questão muito importante que nós precisamos de abraçar. Pois até quando nós falamos sobre estes projetos de grande escala, a injustiça que geram pode se perpetuar. Dada a urgência da crise climática e daquilo que está a acontecer, há necessidade de centrais solares e eólicas muito fortes. Quando nós falamos sobre esta questão, precisamos de falar sobre quem controla o quê, quem que se beneficia de quê, quem que se beneficia do uso, e deve ser a comunidade. Também precisamos de falar sobre imperialismo, onde os países
do sul global que são ainda sistemicamente oprimidos pelo sistema colonialista. Na maior parte dos estados africanos, eu acho que pode ser importante para esta transição. No entanto, esses estados precisam ser transformados, uma vez que foram capturados por corruptos capital internacional, e transformar significa que devem ser democráticos, descolonizados, ter uma modernização e a necessidade de desenvolver uma aliança que possa trazer os trabalhadores, que inclua grupos dos estudantes, mulheres, dos pastores. Nós precisamos de trazer esse poder de modo a impulsionar esta mudança, e isto leva seu tempo e sacrifício. Paro por aqui. É difícil hoje em dia ter algumas cooperações dos nossos tomadores de decisão de forma direta, mas acho que precisamos ainda de trabalhar com e agir em relação aos nossos tomadores de decisão. Precisamos tomar a dianteira, pois nós estamos de frente deste assunto, para permitir que as mulheres na aldeia também possam ter acesso à energia e mostrar que essa energia não há vida, para que as mulheres e crianças da aldeia tenham acesso a essa energia. E a este respeito, os nossos bancos regionais sempre estendem as mãos para os poluidores, aqueles que poluem o ambiente, e estes bancos também são reféns quando nós falamos sobre estas iniciativas. Por exemplo, a iniciativa de energias renováveis da África Oriental. Estas iniciativas promovem petróleo e gás e combustíveis fósseis com uma pouca quantidade de energias renováveis, mas essas políticas são enatadas, são aprovadas e dão às transicionais uma grande parte do trabalho, e nós precisamos de denunciar este aspecto e mudar a estrutura do poder, e desta forma acho que vamos conseguir descentralizar a energia. Muitíssimo obrigado. Paro por aqui. Muitíssimo obrigado, Kwame. Vamos encerrar aqui. E nós já recebemos os e-mails, nós vamos enviar as gravações, o material, os relatórios. Por favor, enviem para os vossos governos para responder ao ponto de ISA. No norte estão a dizer que a África precisa ter combustíveis fósseis, estão a mentir em nosso nome. Nós estamos aqui para dizer que os combustíveis fósseis vão destruir o nosso povo. Nós queremos ter energias renováveis, nós vamos mostrar o caminho. Esta é a mensagem que devemos disseminar. Estejam atentos aos vossos e-mails, nós iremos enviar os materiais. Prestem atenção no Facebook, no Twitter. Vamos disseminar esta informação, vamos levar essa mensagem para os líderes locais. Conforme dissemos, precisamos transformar os nossos estados, porque nós temos crise política, nós precisamos de lutar, combater isto. Muitíssimo obrigado a todos por estarem aqui conosco. A luta continua. Obrigado a todos. Podem, se faz favor, ligar o vosso vídeo por um minuto só para despedir.